todos. No episódio 13 do Quem Cala Consente, nós falamos de fazer corretamente os objetivos. Ao longo de todos os episódios falamos tantas e tantas vezes da importância de ter um foco para seguir em frente, para seguir a nossa vida. Hoje vamos falar ao pormenor desse foco. A forma como os objetivos são essenciais, mas a maneira como os sonhos os moldam, como os recursos nos tornam preparados para seguir em frente para os nossos objetivos. O meu nome é Mário Portela. Já tenho uma lista de sonhos preparada para ti. Anda a sonhar comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Um certo dia, um homem caminhava ao longo da praia, refletindo sobre a sua própria vida. O seu desejo tinha sido sempre de fazer a diferença, mas por mais que ele tentasse, acabava sempre por sentir que os seus esforços eram em vão. De repente, o homem ouviu um craque ruidoso e olhou para os pés. No sítio onde ele estava, e mais longe que a sua vista podia alcançar, em todas as direções, ele via milhares e milhares de pequenas estrelas do mar trazidas para a praia pelas ondas e pela maré do oceano. O homem continuou a caminhar e até começou a pensar para consigo como o oceano era cruel. Afinal, estas estrelas do mar não tinham feito nada de mal, mas antes de acabar o dia estariam mortas por terem sido arrastadas pelo mar para a orla marítima. Ao fim de um tempo, o homem deparou-se com uma velha mulher que estava na orla do oceano a atirar as estrelas do mar que tinham sido arrastadas de volta para o mar. O homem olhou para ela e para os milhares e milhares de estrelas do mar por ali espalhados e disse-lhe: "Minha bela senhora, por cada estrela do mar que volta a atirar ao mar, há mais 3 que estão arrastadas para a margem. Como é que acha que pode fazer a diferença devolvendo uma estrela do mar?" A mulher mostrou-se pensativa por instantes. Depois, com um grande sorriso, pegou noutra estrela do mar e atirou-a de volta para o mar. "Está a ver?", dizia ela. "Fiz a diferença para aquela estrela do mar." Depois sorriu novamente, com provavelmente o sorriso mais vitorioso que este homem alguma vez tinha visto. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Como te disse, no episódio 13 falamos de como criar objetivos corretamente. Vimos a importância de cada uma das regras, vimos a importância de especialmente escrevê-los e seguir em frente na direção de os concretizar. Até na altura falamos do que fazer uma vez que temos os objetivos traçados. À primeira vista, parte daquilo que eu vou partilhar contigo hoje poderá ser-te então familiar. Provavelmente tu já fixaste como deve ser os teus objetivos no passado e na altura até ficaste montes de entusiasmado com a ideia de os alcançar. Só que depois a tua motivação esmoreceu ao longo dos tempos porque aquilo que tu lançaste em movimento nem se chegou a concretizar. Ou então, talvez tenhas conseguido aquilo que tu pensavas desejar, descobrindo mais tarde que não era isso que tu querias e isso deixou-te pensativo. Então, era só isto? Vá, não te deixes enganar ou ser tentado em passar à frente. Hoje vais ser diferente. A diferença crucial é que, desta vez, vamos pôr os objetivos onde eles pertencem, onde eles servem a tua vida de uma melhor forma. Hoje vais aprender uma forma totalmente nova de pensar sobre aquilo que tu queres na tua vida. Os objetivos são, na verdade, a parte menos importante,
do processo de 3 etapas que hoje te vou ensinar. Ao usares as técnicas surpreendentes que te quero trazer, vais ajudar-te a assumir o controlo da tua vida, a dar-lhe uma orientação que mais desejas. Quando o episódio tiver acabado, estarás não só mais esclarecido sobre aquilo que tu queres, sobre aquilo que desejas, como terás que começar a programar os teus objetivos e seguir em direção aos sonhos. E sim, o episódio de hoje é sobre os teus sonhos. Para tu chegares a uma vida mais plena, para atingires o dito plano para viveres em pleno, existem essencialmente 3 etapas que tu precisas de ter, que tu precisas de calcorrear para conseguir essa plenitude. A primeira etapa é uma orientação clara, ou seja, um sonho. A segunda etapa vai ser teres um compasso bem alinhado, ou seja, os teus recursos e valores. A terceira etapa é exatamente as metas e submetas que tu crias através dos teus objetivos. Ou seja, qualquer uma destas etapas já foram versadas no Quem Cala Consente. Hoje vamos pegar em todos os ingredientes e construir o bolo que vai alimentar o plano para tu viveres em pleno. Sonhadores do dia. Todos temos sonhos, desejos profundos de uma vida diferente e melhor. Todos dedicamos alguns momentos à fantasia da nossa cabeça, deixando a nossa mente vaguear literalmente aquilo que nós chamamos de sonhar acordado. Responda à seguinte pergunta: o que é que farias se soubesses que não podias falhar? Não fazes ideia o quão importante é responder a esta pergunta. Se parares e considerares a questão por meros instantes, acabaste de fazer aquilo que as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas fazem ao longo da sua história de vida. Perguntar a si mesmo o que é que fariam se não fossem falhar. O grande gênio Nikola Tesla, inventor da corrente alternativa e detentor de mais de 111 patentes americanas, conseguiu desenhar mentalmente uma máquina na perfeição e fazê-la funcionar na sua mente, na sua cabeça, durante anos. Só muito mais tarde a manifestou no mundo físico. Einstein imaginou uma viagem pelo espaço num feixe de luz para desenvolver a sua teoria da relatividade. Mozart ouviu sinfonias inteiras já terminadas na sua própria mente, ainda mesmo antes de as registar em papel. Assim, todas as pessoas que chegam a algum lado estão claramente a seguir um sonho. Podemos dizer que o que estes inovadores fizeram foi uma forma de visualização, auto-hipnose ou, como é conhecido no mundo empresarial, um planeamento estratégico. E o que vou partilhar contigo agora é que todos precisamos de entrar nesta atividade criativa. Na verdade, quanto mais tempo passares num sonho criativo, maior será o teu sucesso. Porque será assim tão importante então o sonho criativo? Porque para as coisas acontecerem no mundo real, primeiro elas devem acontecer no nosso mundo imaginário. Em tempos, fiz um trabalho de psicologia baseado em Viktor Frankl, um psicólogo famoso. Este psicólogo foi feito prisioneiro pelos nazis num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Em vez dele se considerar uma vítima, mesmo naquelas circunstâncias excepcionais e altamente malignas, decidiu fazer um estudo pessoal sobre as diferenças psicológicas de cada um dos 28 prisioneiros com que estava a sobreviver em privações extremas, quando a maioria acabava por não sobreviver. Observou que os vencedores não eram necessariamente os que estavam em melhor forma, os mais saudáveis ou os mais inteligentes, mas pelo contrário, eram aqueles que tinham um objetivo para o qual viver. Na verdade, eram aqueles que tinham um sonho com uma dimensão gigante, com um alcance e significado suficiente para que tivessem o desejo ardente de ultrapassar qualquer obstáculo. Foram os sonhos que os mantiveram a correr.
Quando a mente tem um objetivo, pode focar-se e orientar-se até o atingir. Se não tiver um objetivo, a energia vai dissipar-se naturalmente. No entanto, o que alcanças na busca do sucesso é muitas vezes menos importante do que aquilo que alcanças ao longo do processo. Ou seja, é mais importante o caminho do que propriamente o resultado ou o destino para o qual te orientas. Podes ser daqueles que neste momento dizes: os sonhos nunca me levaram a lado nenhum. Ou então podes perguntar: e se eu não souber sonhar? Estudos demonstram que menos de 3% de nós escrevem os seus objetivos. Ou seja, menos de 3% de nós estão já orientados para terem sucesso. Nós não nos preocupamos em desenhar o nosso destino. Preferimos os solavancos da vida, deixando as coisas ao acaso e interrogando-nos sobre a razão por que afinal as coisas não correram bem. Ou seja, menos de 3% de nós vão atingir o plano para viver em pleno. Mas isto é perceber algo que eu fui perentório no episódio 13, quando falamos de objetivos. No entanto, comparativamente com os objetivos, como identificas os tais sonhos? Podes fazer de uma maneira muito simples. Para agora por um momento e pergunta-te: se eu continuar no percurso atual a fazer o que estou a fazer, onde é que eu acabarei daqui a 5 anos? Nota que esta pergunta não tem uma resposta certa. A primeira resposta que te vier à mente é a mais válida. Certamente ficarás chocado ao perceber que, se mantiveres os teus padrões habituais de pensamento e ação diários, daí a 5 anos não estarias realmente mais preenchido, nem melhor espiritualmente, nem melhor emocionalmente ou até financeiramente. Isto porquê? Porque o sonho não te move. O sistema de fixação de sonhos. O que torna o sistema de fixar os teus sonhos diferente da fixação tradicional dos objetivos é que começamos e terminamos com o derradeiro objetivo de toda a gente: viver uma vida maravilhosa. Ou então, como muitos dizem erradamente, ser feliz. Para fazer uma fixação dos teus sonhos, primeiro é necessário identificar os valores nucleares pelos quais tu te moves. O que é que faz a tua vida valer a pena? Na verdade, criar uma espécie de pirâmide de prioridades na tua vida. Percebe que os teus valores vão sempre servir de bússola para a tua viagem. Recorda que as coisas que importam mais nunca devem estar à mercê das coisas que importam menos. Depois de tu esclareceres os teus valores e identificares o teu grande sonho, vai ser muito mais simples. Por isso, hoje eu vou-te trazer as tais 3 etapas. E durante estas 3 etapas, eu vou tentar que seja de uma forma mais prática. Mas, provavelmente, se tu achares necessário noutros podcasts, eu poderei desenvolver cada uma delas em separado. Etapa número 1. As coisas mais importantes do mundo. O que é que farias se o mundo estivesse a acabar daqui a uma semana? A tua resposta a esta pergunta é a chave para identificares os teus valores. Portanto, o que é que farias se soubesses que o mundo ia acabar dentro de uma semana? Tu vais, ao responder a esta pergunta, encontrar as coisas em que tu dás maior importância na tua vida. Trabalhei com muitas pessoas, fiz esta pergunta a imensas pessoas e todas elas tinham uma opinião diferente. No entanto, já falei com muitas enfermeiras, por exemplo, que lidaram com pessoas no final das suas vidas. A pergunta, se for feita mais ou menos nos mesmos índices, pelo menos temos imensas certezas daquelas coisas que pessoas em estado terminal dizem. Nunca nenhuma vai dizer: quem me dera ter tido mais um Mercedes. Nunca nenhuma vai dizer: que bom que é ter uma casa própria. Nunca nenhuma vai dizer: devia ter mudado os azulejos da minha piscina.
No entanto, vais encontrar imensas a dizer: quem me dera ter rido mais, quem me dera ter sido mais amado, quem me dera ter dedicado mais tempo aos meus filhos. Gostaria de ter passado muito menos tempo preocupado com a vida dos outros. Provavelmente não te choca, mas dever-te-ia chocar porque não estás a priorizar o que é importante na tua vida. Pergunta-te lá, o que é que fazias se o mundo fosse acabar daqui a uma semana? Gostava de te instigar a dedicar tempo do teu dia a pensar neste processo. Sim, sei que te vou provocar de alguma forma com o que te vou dizer a seguir, mas eu tenho mesmo que o fazer desta forma mais intensa. Tu tens prioridades, e essas prioridades são importantes. São aquilo que move e cria o teu sonho, que na verdade seguem as regras dos teus valores. E servem para quê? Para atingir os teus objetivos. Posto isto, então, e se a tua família não te perceber? Tens uma boa hipótese, arranja outra família. Então, e se os meus colegas não me apoiarem? Tens uma excelente hipótese, muda de colegas. Então, mas isso vai tornar-me sozinho, os meus amigos não querem isso, pois se o que os teus amigos não querem, pouco importa para ti. Para muitos, ouvir estas hipóteses que eu ponho podem ser, de alguma maneira, assustadoras e até exageradas. Mas, na verdade, o que eu quero salientar com isto é explicar-te que és tu que tens o poder de virar o foco dos teus sonhos mediante os teus valores pessoais que no Quem Cala Consente já aprendeste a fazer a triagem sobre quais são teus e quais não são. E depois seguires o teu propósito de vida, usares os recursos da tua vida para automaticamente atingir os teus objetivos. Nesta primeira etapa, desafio-te a responder a 3 perguntas. Imagina que dás um salto para o final da tua vida. Quais achas que são as 3 lições mais importantes que aprendeste e porquê é que elas são assim tão importantes? Observa-te a ti e responde: quem és tu quando estás no teu melhor? E agora, responde a ti mesmo à última pergunta: quem eras tu antes de os outros te dizerem quem tu devias ser? Portanto, esta primeira etapa, na verdade, ela necessita ser passada para perceber onde estão os teus sonhos na realidade. Portanto, faz uma lista das coisas mais importantes que surgem ao responder a estas perguntas e assegura-te de que vais além dos itens materiais na tua lista. Fala de tudo, do teu lado emocional, de todos os teus sonhos de vida, enquanto respondes a estas questões. Recordo-me de uma vez ter falado com alguém que me respondeu que o mais importante na vida para ele era ter dinheiro. No entanto, à medida que fomos desenvolvendo estas questões, ele respondeu-me que ter dinheiro significava uma sensação de segurança. Ter dinheiro ia trazer-lhe respeito. Então, na verdade, o que é que seria mesmo importante para esta pessoa? Seria ter dinheiro ou atingir um ponto excelente de segurança e de respeito? Com base na tua lista de respostas, já tens aqui uma boa primeira etapa definida. Vamos a uma segunda etapa. A etapa 2. Brainstorm. Quando se trata de sucesso, deves tornar-te pouco razoável. Isto porque estamos a falar de sonhos. Deves ter sonhos que estão para além de tudo aquilo que tu ou todos os outros à volta acham ser possível. Como dizia Bernard Shaw, o homem razoável adapta-se ao mundo. O pouco razoável persiste em tentar adaptar o mundo a si. Por isso, todo o progresso depende do homem pouco razoável. Com os teus valores bem firmes em mente, faz uma lista de tudo, sim, de tudo,
aquilo que tu desejas neste momento. Faz uma lista daquilo que tu desejaste no passado. Faz uma lista daquilo que tu desejas conceber no futuro. Estas listas vão, inevitavelmente, mostrar-te para que lado estás tu orientado. Na verdade, ao fazer estas listas, limita-te a despejar tudo o que te vier à cabeça no papel. Não é necessário teres outra intenção que não falar do que desejas, do que sonhas. Quais foram os teus sonhos, quais são os teus sonhos e quais serão os teus sonhos. E depois, dedica pelo menos 1 minuto ou 2 de pensamento a cada uma das respostas que deste. Depois sim, podes passar para a etapa 3. Etapa 3. O grande sonho. Só tu sabes o que é que verdadeiramente queres da vida. Só tu sabes o que faz o teu coração vibrar. Só tu sabes o que realmente te faz feliz. Sim, todas as outras pessoas à tua volta têm opiniões. E muitas delas até o dizem: eu tenho esta opinião porque te conheço muito bem. Mas na verdade, só tu é que te conheces. Quando respondes às perguntas que eu te proponho neste episódio, quando seguires estas regras menos ortodoxas de descoberta do que desejas, do que queres e da forma como os teus valores te orientam, é muito importante que não pares para pensar se as coisas são possíveis ou não de atingir. Deixa simplesmente fluir todas as respostas, porque tudo é importante. Se sonhas voar, certamente não te vai criar asas. No entanto, mais cedo ou mais tarde, podes vir a transformar-te num dos irmãos Wright e descobrir o avião. Para esta etapa, vou-te dar mais algumas questões para tu seguires. Primeira questão: o que é que gostas tanto de fazer que até pagarias para fazê-lo? Segunda questão: o que é que desperta realmente em ti uma paixão? Outra questão: o que é que escolherias fazer se tivesses recursos ilimitados? E última questão: quem são as pessoas ou personagens da história da tua vida que tu mais admiras? E porquê? Responder a estas perguntas vai ajudar-te a ter uma ideia generalista do teu propósito de vida. E depois, já sabes, remete-te ao episódio que nós tivemos recentemente, em que as questões importantes te auxiliavam a remover processos conflituosos do teu caminho. Já sei, estás a perguntar-te: então agora este episódio é só sobre fazer-me perguntas? E eu vou responder-te: na verdade, este episódio é só para te levar a encontrar as tuas respostas. Claro que há muito terapeuta, muito coach, muita gente da tua vida, amigos, família, conhecidos até, que são capazes de chegar à tua vida cheios de respostas. Mas na verdade, a vida é tua. E é mesmo muito importante que sejas tu a descobrir as tuas próprias respostas. Recorda-te o que querias fazer em criança. Recorda-te o que querias ser quando fosses grande. Recorda-te o que é que tu farias se o sucesso tivesse garantido. O episódio de hoje é exatamente isso. Um conjunto de imensas perguntas que te vão levar a orientar-te a conhecer como funcionam os sonhos e os desejos da tua vida, para que depois te possas alicerçar nos teus próprios valores, alicerçar nas tuas prioridades. E aí sim, reportando-te ao episódio 13, pegar nos teus objetivos de forma correta, concisa e com foco, sem ter a hipótese de falhar. E vá, já que estamos neste processo criativo de falar de sonhos, eu vou-te dar mais algumas questões. Para tu utilizar durante os próximos dias, até vir o próximo podcast, onde eu continuarei de forma a ensinar-te a procurar o teu grande sonho. O que é que gostarias mesmo que acontecesse à tua vida? O que é que gostarias mesmo de aprender?
Que competências desejas tu dominar? Se definisses tu qual era o ideal em dinheiro que tu deverias receber por mês? Que traços de caráter queres tu desenvolver? Se fizesses a diferença, o que é que fazias desenvolver no mundo? E assim está, a sonhar. E dá largas à tua imaginação. Escreve tudo e agora podes fazê-lo com os workbooks do Quem Cala Consente. Certamente, estes workbooks aos poucos têm estado disponíveis e vão estar cada vez mais à tua mão para tu poderes utilizar e desenhares tu próprio um plano para viver em plano. No próximo episódio vou pedir-te para começares a formular o grande sonho da tua vida. E ao fazê-lo, assegurares-te de que esse sonho está focado naquilo que tu queres e não naquilo que tu não queres. Uma das coisas que as pessoas infelizes têm em comum é saberem aquilo que elas não querem. E focam-se sempre nisso, no que não querem, ao ponto de se tornar uma obsessão. O que ainda não perceberam é que nós obtemos sempre aquilo que queremos, aquilo em que focamos. E se estás focado na negativa, é a negativa que tu vais receber. Como eu costumo dizer, às vezes de uma forma um pouco mal recebida, nós só temos o que merecemos. Portanto, fica o desafio de que ouças o podcast de hoje desta maneira mais leve e depois que retornes o podcast ao início e sigas um plano com estas perguntas e que vais desenvolvendo todas as tuas respostas de maneira livre, sem tabus. Afinal de contas, estamos a falar de sonhos. E assim fechamos com chave de ouro, mas acima de tudo com uma mente sonhadora, o episódio de hoje. Queria, antes de ir embora, lembrar-te que há uma outra questão que podes fazer-te. Porquê é que fazes tantas coisas que não gostas e gostas de tantas coisas que não fazes? Deixo-te com isto no ar e tenho que te agradecer por me teres acompanhado em mais um episódio. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Como sempre, sabes que estou disponível neste podcast para te auxiliar a dar um passo mais seguro, a dar um passo para o teu plano para viveres em pleno. Por isso, já sabes, partilha com os teus amigos, faz comentários, dá-me esses gostos, faz-me perguntas, diz-me de ti, até porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.